Jornalista e apresentador Eduardo Barão, é verdade que o Boechat foi detido numa blitz no Rio com o carro da atriz Maitê Proença? Que história é essa aí? Seu guarda, não tenho documento, tô sem carteira de habilitação. Acho que ele nunca teve carteira de habilitação na vida. O que ocorreu entre o Boechat e o pastor Silas Malafaia? O que aconteceu entre o Boechat e uma aliança? O produtor falou assim: ô Boechat, só não vai perder minha aliança também, porque aí eu vou arrumar problema em casa, né? E que história é essa que a Verusca não gostava de andar no Twingo dele? Nenhum ser humano normal andaria naquele Twingo dele. Você comentou agora há pouco da saída dele do Grupo Globo, né? O que aconteceu nesse episódio? Antes de começar a minha entrevista com o jornalista Eduardo Barão, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior for o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com a sua ajuda, hein? O Boechat teve esse dom e ele dizia, né, disse para mim inclusive, que ele se arrepende de não ter ido para o rádio antes. O Boechat construiu a carreira dele no jornalismo impresso, né? Começou nos jornais do Rio de Janeiro, no colunismo, junto com Ibrahim Suede, e ele despontou como o principal colunista do Paraíso, o que mais dava furos. A Mônica Bergman, que hoje é uma referência, diz que ela tomava na cabeça todo dia com as colunas do Boechat, nessa concorrência diária, né? Aí ele acabou indo para a Globo, apresentando, dando notícias no Bom Dia Brasil, junto com o Renato Machado, a Leilani Norberth, todo dia de manhã, e sempre com furos, né? E aí ele acabou numa situação que a gente descreve no livro, saindo da Globo, até que ele veio para a Band finalmente, e aí no rádio ele virou essa referência nacional, a ponto do taxista conhecer o Boechat, do empresário conhecer o Boechat, porque ele tinha uma linguagem que agradava a todo mundo. Ele era um comunicador nato, né? E esse tipo de comunicação franca, direta, contando histórias pessoais da vida dele, sem aquela história do jornalismo, terno e gravata, aqui tô com uma gravata, acabei de sair da TV, mas sem essa história de distância entre o cidadão, digamos, comum e o jornalista. O Boechat quebrou completamente isso, né? Então essa barreira foi rompida, o que agradou muita gente. Ele falava que era ateu. Sim. Mas a sensação que eu tenho é que ele tinha uma religião, sim. Acho que a religião dele era o povo. Era, sem dúvida nenhuma. No livro, né, a gente conta várias histórias, Bonfá, que ele ajudou muita gente. Muita gente que ele nunca tinha visto na vida. Alguém que precisava, por exemplo, pagar o plano de saúde no final do mês. O Boechat ajudou. Alguém que precisava de uma faculdade para o filho, que tinha ali uma característica, ele foi lá e ajudou. Tem uma história do livro que para mim é uma das mais tocantes. Vamos lá. Ele dava o telefone dele no ar, como eu falei, né? E coisa que eu nunca vi. O telefone pessoal dele, não era da Band, era o pessoal dele. E ligava a todo mundo, né? Em um desses casos... Como é que ele fazia para administrar isso? A vida dele devia ser um caos, então. Você não tem a menor dúvida que era um caos. Por outro lado, ele achava que valia a pena porque ele conseguia furos nessa história. Teve, por exemplo, um dos furos que a gente conta no livro, ele estava no meio do Jornal da Band, apresentando o Jornal da Band, quando um ouvinte ligou para ele falando sobre a queda de um avião da Gol, né, no meio da floresta amazônica, enfim. Então ele foi o primeiro jornalista lá, olha, acabei de ter informação aqui. E ele dava credibilidade para o ouvinte. Se o ouvinte desse uma informação para ele, era lei. Ele não achava que o ouvinte ia ligar para sacanear, para contar uma história mentirosa. Ele acreditava piamente. Falou, o cara não vai pegar o telefone para não me dar uma notícia. Então ele dizia que ele gostava dessa relação. E uma das histórias que a gente conta no livro é de um pai que ele veio para São Paulo trazendo o filho que estava numa situação de saúde complicada. O Boechat conseguiu arrumar um hospital para ele aqui em São Paulo, só que no dia que eles chegaram do Rio de Janeiro, o hospital não tinha ainda vaga. O Boechat nunca tinha visto os dois, nem o pai nem o filho. O Boechat, sem nunca ter visto os dois, pegou e falou, vão dormir na minha casa. Abriu a casa dele, a Verusca, imagina, né, recebendo duas pessoas absolutamente desconhecidas, mas sabia como era o Boechat. Nossa. Ele nunca tinha visto na vida os dois. Que homem bom. Os dois dormiram lá, na casa deles, depois o menino foi internado, infelizmente ele na frente veio a falecer, que era uma situação de saúde já complicada, né? Mas para você ter uma ideia, como essa história dele ser ateu, na prática, mesmo sendo ateu, já que as pessoas colocam a religião como algo fundamental, ele fez muito bem para muita gente. Pelo visto ele é muito generoso, ele fazia a caridade por nada em troca. Nada, absolutamente nada.
E muitos dos eventos que ele fazia, o Boechat, além de apresentar o jornal aqui na rádio, na TV, ele era convidado para muitos eventos. E boa parte dessa grana que ele ganhava com as palestras, com os seminários, com as discussões, ia justamente para essa parte, para pagar a faculdade, para pagar plano de saúde. E eu fiz questão de contar essa história no livro, porque ele nunca contou a história no ar para ninguém, né? Então é um outro lado do Boechat. Ele já era muito generoso, né? Mas ele tinha esse lado que ele ia fazer esses eventos para ganhar um troco a mais e poder manter essa rede social, digamos assim, que ele fazia questão de continuar e sem falar absolutamente nada para ninguém. E a Verusca sabia dessa rede social ou ela era surpreendida cada vez que a coisa acontecia? Ele contava pra gente que a Verusca não sabia de muita coisa. Inclusive a gerente do banco aqui da Band, né, falou assim, olha, quando ele veio a falecer, tinha lá uma série de boletos, de mensalidades, né, de plano de saúde, enfim. A Verusca disse que sabia de tudo. Que ele contava pra gente ali, que ele não contaria para ela, mas depois ele contava em casa como se fosse uma criança. Você não vou falar nada pra Verusca não, vou fazer um negócio aqui e tal. Então a Verusca conta, inclusive na abertura, no prefácio que ela escreveu, que é maravilhoso, que ele só fazia de conta que não ia contar, mas que no final das contas acabava contando para ela. Você comentou agora há pouco da saída dele do Grupo Globo, né? Porque ele escrevia no jornal o Globo, tinha uma coluna poderosíssima que dava furo todo dia, e ele também era comentarista do Bom Dia Brasil. Sim. E aí a saída dele, foi demitido de lá. Sim. E ele ficou muito bravo, né, com essa saída. O que aconteceu nesse episódio? A revista Veja publicou uma notícia, né, uma reportagem de uma conversa do Boechat com uma fonte dele. E como ele cansou de dizer aqui no ar, você não tem como ter fonte com santo, você vai ter fonte com o diabo, né, para conseguir a informação. Então, não significa que você está fazendo uma negociação com essa pessoa. Você está lá conversando com essa pessoa para conseguir uma informação. E a Veja acabou colocando o nome do Boechat no meio de uma situação muito delicada à época, como se o Boechat estivesse recebendo alguma propina, alguma coisa desse tipo. E foi um absurdo. O Boechat ficou revoltadíssimo. A Globo decidiu, naquela época, né, demiti-lo. Foi um duríssimo golpe para ele, porque ele não fez absolutamente nada de legal. Ele estava falando com uma fonte que tinha ali os rolos dele, a gente contou isso no livro, mas ele em si não pegou dinheiro nenhum, não fez nada de legal. Ele estava afim de conseguir uma notícia, como ele conseguiu tantas ao longo da história, né? Ele teve que se aproximar muito da fonte, é isso? Não necessariamente, né? Simplesmente o que foi vazar uma conversa dos dois, como já vazaram tantas agora, mas na época era um escândalo, né? Na hora que você vai precisar de uma notícia, muitas vezes você conversa com um bandido, né? Estou precisando de uma informação, tal, como é que foi, tal, o bandido vai e te conta a história. O anjinho, teoricamente, não vai te passar isso. Então, isso faz parte da vida de um profissional. Sem você dar nada em troca, sem você... O Boechat tinha como fonte, além dos ouvintes aqui no dia a dia, taxista, porteiro, garçom, né? Ele falava, por exemplo, que amante, ex-mulher, era uma maravilha como fonte. Então, para você ter uma ideia de como qualquer um pode ser um meio de você ter acesso à informação. Não pode ter preconceito. Exatamente, não pode ter preconceito. Se o cara te der uma informação que vai ser importante, vai ser relevante, pouco importa de onde venha. A não ser que você negocie alguma coisa com o cara. Em troca, que não foi o caso, né? Então foi um momento muito duro, um golpe para ele, quando ele foi demitido do Globo, e justamente pela Veja, né? E a Veja que... no momento em que ele foi morto, e esse é um negócio que a gente conta no livro, é um negócio muito forte pra gente aqui na Band, porque quando aconteceu a tragédia do helicóptero, todas as emissoras, de uma forma muito, muito elegante, não deram a notícia até a Band dar a notícia. Por quê? Porque a gente quis falar primeiro com a mãe, com a esposa, né? Ou seja, há um respeito, houve um respeito. A única que não respeitou foi justamente a Veja, que acabou dando num blog a notícia da morte dele. Então, nem em respeito à morte dele, a Veja acabou sendo justa com o Boechat. Você está gostando da minha conversa com o jornalista Eduardo Barão? Então mande agora seu comentário aqui no YouTube ou mande a sua mensagem no Twitter com a hashtag BarãoComBonfá. É verdade que o Boechat foi detido numa blitz no Rio?
com o carro da atriz Maitê Proença. Que história é essa aí? Essa é uma das histórias mais malucas, né, que a gente conta no livro aqui no Eu Sou Ricardo Boechat, que tem Vamos mostrar de novo. Aqui, ó, para quem quiser à disposição aí. Eu sou Ricardo Boechat. O Boechat era muito amigo da Maitê Proença. Contei inclusive com a Maitê no velório, uma pessoa espetacular, muito próximo, né? E eles estavam na casa da Maitê, no Rio de Janeiro. O Boechat ia ter que visitar os filhos em Niterói. Como é que eu vou para Niterói e tal, não sei o quê? Ah, não, pega o meu carro, vai com o meu carro para lá. Só que o Boechat tava de chinelão, bermuda e tal, mas a época pegou e foi. Nessa distância, saindo do Rio de Janeiro para ir para Niterói, se atravessa a ponte Rio-Niterói. E o carro da Maitê Proença era o carro do momento, era o carro do ano, um carro muito bonito, né? No meio do caminho, o guarda pediu para o Boechat parar o carro. O Boechat parou o carro, documento, né? Seu guarda, não tenho documento, estou sem carteira de habilitação. Acho que ele nunca teve carteira de habilitação na vida. Não tenho documento. Tá. Documento do carro. Não, de quem que é esse carro? O carro é da Maitê Proença. Da atriz Maitê Proença? É, da atriz Maitê Proença. Daqui o documento do carro. Aí pega lá o documento do carro, vai olhar, bater ali no sistema, tal, não sei o quê. O carro estava no nome do pai da Maitê Proença. Ou seja, tudo errado. E tem um detalhe dessa história que é o mais saboroso, além dessa, enfim, pataquada do Boechat. Ele era secretário de Estado de Comunicação do Rio de Janeiro. Nossa! Foi a primeira e única oportunidade na vida dele que ele teve um emprego no poder público. No governo do ex-governador Moreira Franco, no Rio de Janeiro. E ele simplesmente não falou nada disso para o guarda. O guarda pegou, prendeu o Boechat, foi até a delegacia, tá preso, tal, não sei o quê, que absurdo, esse tem documento, nunca vi. Secretário de Estado preso. Secretário de Estado preso. Aí eu falei, pô, Boechat, mas você não falou nada pra ninguém, não. Passa um tempo, chega ali o secretário de Justiça da época, né? Segurança. Secretário de Segurança. Ô, Boechat, pelo amor de Deus, que história é essa? O que você tá fazendo aí? Tá Ponte Rio-Niterói. Falou, rapaz, estava ali e tal, não sei o quê, mas por que você não falou que era secretário de Estado de Governo? Falou, não falei. O guarda tinha razão em prender, então não dei carteirada nenhuma. O que conta muito de como era o Boechat. Ele não deu a carteirada, ele acabou admitindo, o guarda estava certo em prendê-lo. Ele estava de bermudão mesmo, ali no meio da ponte, que era como ele gostava de sair pelo Rio de Janeiro. Barão, um momento tenso no ar. Algumas pessoas conhecem a história e outras não conhecem. Vamos relembrar. O que ocorreu entre o Boechat e o pastor Silas Malafaia? Isso aí foi na programação do Rio de Janeiro, né? A gente separava aqui os estúdios do noticiário. Tem partes que o noticiário ele vai ao ar para todo o Brasil, que era a parte que eu fazia com ele. Aí dividia, eu fazia para São Paulo, ele fazia para o Rio de Janeiro. Ele estava no Rio nessa época? Ele estava no Rio. Então foi lá no começo? Não. Aqui mesmo no estúdio em São Paulo. Ele continuava transmitindo de São Paulo para o Rio todos os dias. Então a gente dividia. Aqui a gente está no estúdio de gravação. Imagina que é um estúdio exatamente igual a esse. Ele saía de uma porta, entrava na outra. Eu fazia para São Paulo, ele fazia para o Rio. Isso acontecia todo dia? Todo dia, durante mais de uma década. Ah, não sabia. Então ele apresentava o local do Rio de Janeiro aqui de São Paulo, né? Com a equipe do Rio, aí sim, de lá. E aí estava tendo uma discussão sobre fanatismo religioso, algumas invasões que foram feitas em terreiros de Umbanda, esse tipo de coisa na época, né? E aí o Boechat emitiu uma opinião no ar que era uma crítica aos pastores, porque ele dizia que não poderia haver esse tipo de ofensa, cada um devia respeitar a religião do outro, alguma coisa nesse sentido. E aí o pastor Silas Malafaia estava ouvindo o programa e colocou num tweet lá, alguma coisa que depois a produtora... Falou que era uma asneira. Que era uma asneira. Aí a produtora da época, né, que era a Letícia, né, mostrou pro Boechat. Aí o Boechat ficou puto e começou... Pode falar isso aqui? Pode falar tudo aqui. Sou jornalista independente, aqui o programa é democrático e aqui vale tudo. Então tá bom. O Boechat ficou puto e soltou aquilo que o Brasil já sabe, né? Discorreu uma série de impropérios ao pastor Silas Malafaia, inclusive... Falou que ele era um idiota. Isso. E finalmente mandou o pastor procurar uma rola, que foi a frase que à época bombou, viralizou e tal. O áudio do Boechat à época foi muito falado e tal, não sei o quê. E aí houve um processo na justiça, né? A coisa ganhou uma proporção
gigantesca naquele dia, naquela época tal. E a gente conta também um pouco do fim desse. Vou fazer um pouco de mistério aqui, né? Tem isso no livro? Tem a história no livro. Como que terminou essa história da briga do pastor Silas Malafaia com o nosso Ricardinho Boechat. Você quer saber quem é o próximo entrevistado do programa? Você quer sugerir um novo convidado para entrevistar e ter seu nome citado durante a gravação? Então me siga agora no Twitter e no Instagram. No Twitter é @mbonfá e no Instagram é @marbonfá. Me siga nas minhas redes sociais para não perder nada do Ping Pong com Bonfá. E uma outra história interessante também. O que aconteceu entre o Boechat e uma aliança? Essa é também uma das histórias mais maravilhosas. O Boechat era completamente desorganizado, num nível absurdo. Então, por exemplo, ele tinha uns 50 óculos que ele comprava em banca de jornal, aqueles para ler, né? Uhum. E ele perdia os 50. Que vem com o grau definido. Que vem com o grau definido. E aí ele tinha um de cada cor. E ele perdia todos. Era uma festa. Ele era muito desorganizado. Aí ele pegou um dia, ele ia apresentar o jornal da Band. Nessa história de só não perder a cabeça porque tá presa, né? O Boechat perdeu a aliança dele. E aí ele ficou preocupado. Como é que eu vou apresentar o Jornal da Band? A esposa dele, a Verusca, claro, assistindo sempre o Jornal da Band. Eu vou aparecer ali no meio do Jornal da Band sem a aliança. E aí ele teve uma solução, que foi pedir emprestada uma aliança por um produtor ali. Só que o produtor pegou lá o dedo, do Boechat era mais fino, do produtor era mais grosso, e conhecendo o Boechat como ele conhecia, o produtor falou assim: ô Boechat, só não vai perder minha aliança também, porque aí eu vou arrumar problema em casa, né? Então ele apresentou o Jornal da Band com a aliança do produtor, com o produtor do lado, só de olho ali para saber se o Boechat não ia perder a aliança no meio do Jornal da Band. Mas no final deu tudo certo. Só a aliança que até hoje ele não encontrou, né? Ou encontrou, sei lá. E que história é essa que a Verusca não gostava de andar no Twingo dele? Você sabe que essa é uma controvérsia, né? Porque porque o Twingo era um lixão. Era uma porcaria, era uma sujeirada, tinha resto de jornal, de revista, iogurte. E um dia, Bonfá, você não vai acreditar, nesse pátio aqui da Band, né? O Twingo, a gente entrou e falou: rapaz, tem um formigueiro dentro do Twingo. E tinha mesmo um formigueiro lá, pra você ter noção de como era. Então não é assim que a Verusca não quis andar. Nenhum ser humano normal andaria naquele Twingo dele. A Verusca disse que essa história é conto do Boechat, que ela andava de vez em quando no Twingo. Gerou controvérsia também isso no livro. Mas ele contava que não queria que ela andasse. Ela não queria andar, não. E ela tinha razão, viu? Porque era um lixão mesmo. Ele teve 2 Twingos, né? O primeiro, que era um prata, ele era batido no teto, tinha um adesivo de poodle. E um dia o Twingo falou: eu não quero mais. Ele se matou, o Twingo. Falou: não quero mais isso, porque ele não dava mais, não tinha a menor condição. E aí esse Twingo virou uma peça de arte, né? Feita pelo artista plástico Ale Jordão, que depois foi o mesmo que fez a cadeira dele aqui do estúdio da Band News. E na casa do Boechat, o Twingo foi transformado numa cadeira. Nossa. E atrás está a placa do Twingo. Então o Twingo de fato morreu, né? Só que depois o Boechat acabou comprando um outro carro, um outro Twingo também, berinjela, que ele andava à torta direito por aí. E por que ele gostava tanto desse carro, gente? Não sei, ele falava que era um carro que ele gostava, que não dava muito problema, se bem que o primeiro deu muito problema para ele, que levava e trazia ele para o trabalho, enfim. Ele gostava mesmo do Twingo. Mas pequenininho, apertadinho. Mas ele falou que baixava ali o banco, então ele satisfazia as esquisitíssimas. E ele gostava mesmo do carro, mas enfim. Também me surpreendi que o Boechat ficava magoado com o senhor, porque quando ele conversava com o Simão, você saía do estúdio de vez em quando e ele comentava com a Verusca. E que loucura isso! Você sabia disso? Eu sabia, mas eu confesso que foi uma das partes que eu chorei, né? Porque a Verusca fez um texto de abertura e me machucou muito essa parte aí, porque eu sabia, mas assim, eu entrava no ar 5h30 da manhã. Eu ficava no ar direto até o Simão entrava ali 8h40, 8h50. Então eu tinha essa hora do Simão para fazer um pipi, ir no banheiro e voltar pro ar na sequência, ficar até as 11 horas da manhã. Então era sempre um momento que eu aproveitava para sair do ar para ir no banheiro fazer um pipi, né? Só que eu tive uma relação de mais de uma década com o Boechat. E como o Simão, a esse momento em que ele
por mais que tenha feito diariamente durante tantos anos, né? Essa relação comigo era uma relação muito cara, muito próxima. Então, Bonfá, a gente olhava no olho um do outro, sabia o que o outro estava pensando. Então, essa história que a Verusca escreveu, que eu já sabia, mas ela explicitou, porque imagino que eu tenha falado em casa para ela, me deixou ainda mais tocado, porque a gente tinha uma relação de confiança muito grande. Então, um olhava no olho do outro, sabia que o outro estava pensando, sentindo, querendo, né? Então, se eu soubesse disso, eu jamais teria deixado fazer xixi nas calças mesmo e não sairia do estúdio nesse momento da conversa dos dois. Espera, eu não entendi. Se você sabia, ele nunca falou, eu entendi. Assim, Barão, fica aqui. Boixá, vai pro inferno, deixa eu fazer um xixi rapidinho. Era isso, entendeu? E nunca rolou? Não rolou. Algumas vezes eu falava, não, Barão, fica aqui comigo. Tá bom, Boixá, eu fico com você aqui, tá bom. Entendeu? Mas não é uma coisa... foi dado um peso para essa história, mas não... Você não tinha noção? Não tinha noção. Não tinha noção. Ficava muito magoado. Não, mas não sei se também era muito magoado. Também não sei se era assim. Não, ela escreveu isso. Eu entendi que sim. Não, mas não era muito magoado. Você até chorou? Mas é lógico, porque é um amigo meu, né, que acabei de perder. Né? Então eu jamais queria que ele tivesse mago. Nem precisava nem ser muito, né? Mas se ele quisesse mesmo, né? Falar, Barão, não encha o saco, senta aqui comigo e tal. E era um momento que a gente não fazer xixizinho ali, um xixi básico. Mas, assim, na verdade, era só a mania do Boixá, porque a coluna dele com o Simão sempre foi espetacular, comigo ou semigo no estúdio, né? Como diria o filósofo. Barão, estamos chegando no final. Você tem uma paixão, que é o basquete. É verdade. Que agora parece que ficou sério, né? Muito sério. Felizmente a Band está transmitindo jogos da NBA, né? E eu estou comentando jogos aqui na Band, estou dormindo pouco, né? Mas estou adorando. Eu sempre gostei muito do basquete americano, sou torcedor do Golden State Warriors, que nos últimos anos ganhou tudo aí, vários títulos, né? E está sendo um sonho sendo realizado, né? Porque lá... o seu time? É o meu time, o Golden State. Já viajei para os Estados Unidos, vi finais. Quantas loucuras que você já fez para ver um jogo de basquete? Hoje eu moro de aluguel, vendi minha casa, né? Vendi meu carro, tenho um carro só, que é o carro da minha esposa, mas ando numa boa de ônibus, de metrô, não tem nenhum problema com isso. A gente fez um acerto lá, ela fez algumas viagens para o exterior. Porque imagina, cara, você tem a sua vida, a prioridade, aí cada um sabe da sua prioridade, né? A minha prioridade é, eventualmente, você conseguir ter esse tipo de satisfação, né? Então, ver um time teu título, time de basquete. Eu fiz 40 anos, estava na quadra, no dia do meu aniversário, vendo meu time ser campeão. É um negócio, uma experiência que eu jamais vou esquecer. E aí, quando você pega um caso triste como esse do Boixá, né? Que de uma hora para outra estava aqui comigo no estúdio, e aí acontece a tragédia com o helicóptero, né? Você vê como esses momentos devem ser valorizados. Que você pode estar aqui e uma hora não está. Não estou falando que com isso as pessoas têm que dar uma de maluca. Aí cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas no meu caso eu vivo muito bem, de uma forma mais modesta, num apartamento ali alugado, tenho um carro só e toco minha vida sem grandes luxos, fazendo eventualmente umas maluquices dessas. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Ih, rapaz... eu quero dizer que todo dia, eu queria muito que o Carequinha estivesse aqui do meu lado. Toda vez que eu entro aqui, ainda imagino que eu vou encontrá-lo aqui de alguma forma, que esse sonho que às vezes eu tenho se transformasse numa realidade. Eu confesso para você, Bonfá, que eu tenho essa vontade diária, mas infelizmente não rola, né? Você está com quantos anos? 41. Eu fiz 42 agora, 42 anos. O que a vida te ensinou até agora? Rapaz, a vida me ensinou que você deve sempre procurar ser feliz. Deve ser uma forma obstinada de você encontrar essa felicidade. Tem muita gente que fala, pô, estou num emprego que eu detesto, mas pelo menos estou no emprego, né? Mas tenta procurar uma coisa melhor. Estou numa situação, numa habitação, numa casa que eu não gosto, tenta mudar. Eu acho que você tem que sempre buscar a felicidade, e a felicidade não são aqueles sonhos, podem ser aqueles sonhos lá na frente, mas tenta buscar a felicidade no dia a dia, com gestos simples, com possibilidades no dia a dia. Isso eu acho que vai transformar algo muito mais leve para todo mundo. Muito obrigado pela sua entrevista. Espero que você tenha curtido e que todo mundo que acompanha o canal também.
E você que está vendo essa entrevista, não esqueça de comprar o livro do meu amigo jornalista Eduardo Barão. Eu sou o Ricardo Boechat pela Panda Books, aí nas melhores livrarias físicas e online. Você vai achar esse livro maravilhoso aí com mais de 100 histórias do nosso Ricardo Boechat, que ele está acompanhando essa entrevista, tenho certeza disso. Se você está chegando agora aqui no Ping Pong com Bonfá, inscreva-se no canal, ative o sino e traga os seus amigos e familiares. Se você já conhece o canal e gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show